Olá, 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 pessoas! Hoje, na 11ª edição do programa Educação e Meio Ambiente, programa integrado ao projeto de extensão do IFAL Campus Piranhas, teremos um bate-papo com Péricles Carvalho, professor de Biologia e atualmente gestor adjunto da Escola Estadual Professor José Sena Dias, localizada no Piau, município de Piranhas, estado de Alagoas. Só peço um pouquinho da paciência de vocês para acompanharem a apresentação do programa. Aproveitem e conheçam o nome das integrantes e dos integrantes do projeto. Que façamos uma boa viagem e que a gente se encontre nesses desencontros. Boa noite a todos que estão aí assistindo mais um programa Educação e Meio Ambiente do projeto de extensão do IFAL Campus Piranhas. Hoje eu tenho o prazer de estar com o professor Péricles Carvalho e ele vai falar um pouco sobre educação e meio ambiente aqui para a gente. Então, toda a equipe está muito feliz em tê-lo aqui compartilhando seus conhecimentos no nosso projeto. E a primeira pergunta é para saber um pouco sobre quem é você. Onde você nasceu, onde você mora, sua formação, sua área de atuação, entre outras coisas. Beleza, Ana? Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Dizer primeiro que é uma honra, né, receber esse convite para esse bate-papo, para esse projeto tão interessante, conduzido aí pelo professor Vinho, né? E quem é Péricles? Né? Professor Péricles. Então, eu sou natural de Paulo Afonso, sou nascido e criado aqui. Eu sou graduado em Biologia, fiz minha graduação em Arco Verde. Eu sou pós-graduado em Gestão Ambiental e hoje eu estou concluindo um mestrado em Ciências Ambientais pelo Instituto Federal Baiano, lá do campus de Serrinha. Professor, o seu áudio cortou um pouco no início, mas eu acho que foi a minha internet e a minha imagem falhou até um pouco. Mas deu para entender tudo certinho. Eu também queria saber um pouco mais sobre a sua função de gestor. Queria saber quais a sua principal função e objetivo dentro do gestor e dentro da escola. Como funciona isso? Tá, então vamos lá. Eu sou professor, né, da rede estadual de Alagoas desde 2006 e há 4 anos eu estou diretor adjunto, gestor adjunto, que é o famoso vice-diretor da escola estadual Professor Sena Dias, lá no Piau. E qual o papel de um gestor dentro da escola, né? Então, o papel de um gestor dentro da escola é exatamente conduzir o trabalho desde o pedagógico até o financeiro, passando aí pelo administrativo, né? Então, nós, enquanto gestores, nós fazemos esse papel, é o papel de administrar a escola, né? Então, a gente é que está junto ali do professor, está junto do coordenador, né? Falando aí da parte pedagógica. A gente também tem que estar junto dos conselhos, dos conselheiros, para conduzir a parte financeira, a aquisição dos suprimentos, de merenda. A gente também tem que estar bem juntinho ali dos alunos, né, para quando que necessário a gente bater aquele bate-papo, assim, aquela conversa no pé do ouvido, para mostrar para ele qual o melhor caminho a seguir, né? A gente também tem que estar trazendo, aproximando sempre a família, para que o nosso objetivo, enquanto escola, ele seja atingido, que é exatamente o sucesso de todos os nossos alunos, tá?
Então, eu acredito que eu tenha dado uma resumida aí do que é qual é o papel de um gestor. Sim, uma função muito importante nas escolas, porque além de auxiliar os educadores, auxilia também os alunos dentro da Isso escola. mesmo. Isso E, mesmo. na sua opinião, você acha que as famílias, a comunidade externa, os professores, estudantes têm compreensão sobre quais as práticas que são e devem ser desenvolvidas na gestão escolar? Ana, eu vejo um mundo assim um pouco restrito, né? Eu acredito que esse papel, essa função, ela tem que ser bem mais conversada, bem mais exposta junto à comunidade escolar. Por que é que eu falo isso? Porque, no geral, culturalmente, o gestor escolar é como aquele policial que vai repreender alguma atitude de um aluno. Não é aquele cara que vai chamar o professor porque faltou. E o papel do gestor não é só esse, né? O papel do gestor é conduzir a escola, como eu falei, da melhor forma possível. Então, às vezes a gente precisa estar ali conversando com o aluno, precisa. Às vezes a gente precisa chamar os pais, mesmo que não seja um momento de reunião de pais, precisa, porque só em conversar com o aluno não resolveu, né? Então, assim, a comunidade ela precisa sim conhecer mais sobre o papel do gestor dentro do desenvolvimento da escola. Não é? O pessoal acha que é como se fosse um chefe, alguma coisa desse tipo. E não é. Na verdade, nós somos apenas mais uma peça do tabuleiro que precisa estar funcionando em harmonia para que a escola desenvolva o seu papel, né? Para que a escola oferte um ensino de qualidade, para que a escola consiga abrir a mente dos nossos alunos e proporcionar para eles ferramentas para que eles possam utilizar essas ferramentas no futuro e ser e desenvolver bem suas profissões, seja qualquer a profissão que os nossos alunos venham a escolher. Sim, concordo plenamente com você. Falando nisso, você poderia citar um pouco melhor quais as contribuições da gestão escolar para a realização das ações no processo de mudanças da área escolar em relação ao meio ambiente? Como é que ele ajuda essa área ambiental entrar mais a fundo da cabeça dos educadores e estudantes? Esse termo entrar mais a fundo na mente do pessoal, ele é um termo bem pesado, né, Ana? Mas vamos lá. Qual a função do gestor nessa linha? Não é? Eu acho que todo e qualquer gestor, o educador, de uma forma geral, ele tem que ter a mente sempre aberta a novas vivências, a novas experiências. Não é? Então, a nossa escola, ela sempre foi pautada no fazer diferente, no fazer melhor. Esse fazer que eu falo é exatamente relacionado à prática do professor, não é? Então, isso em todas as áreas, não é? E aí, quando a gente traz especificamente para a área do meio ambiente, assim como a escola tem um papel fundamental em educar, em sensibilizar não só os nossos alunos, mas também como a sociedade de uma forma geral, também tem esse papel fundamental de estar buscando, junto aos professores, estratégias e metodologias que possa fortalecer isso. Não é? Então, eu vejo, sim, a função de gestor como uma função primordial nisso aí. Por quê? Porque, às vezes, o professor ele tem até uma ideia, uma metodologia que ele viu em algum lugar, em algum livro, e ele gostaria de aplicar na escola, não é? Então, se você chega com essa ideia inovadora e de cara você recebe um não, ou você recebe digamos assim, uma resposta negativa, você, de certa forma, você priva esse professor de aplicar atitudes diversificadas, de aplicar metodologia diversificada. Então, de um outro momento, por mais encantadora que seja uma prática pedagógica que ele tenha visto, ele vai se acanhar para chegar até a escola e aplicar com os alunos. E dessa forma, quem perde são os alunos. Né? Dessa forma, quem perde são os alunos. Então, a nossa escola ela tem um quê de diferente,
aonde qualquer prática e metodologia que um professor traga, de uma forma geral, especificamente voltado à parte ambiental, a gente abraça, né? Todos nós abraçamos e de mãos dadas e juntas a gente tenta desenvolver e explorar da melhor forma possível aquela prática. Então, eu vejo sim a função de gestor como ela sendo também primordial nesse processo, no processo do ensino-aprendizagem, especialmente voltado à questão ambiental. Espero que tenha respondido aí a sua... Respondeu sim, e é muito importante você ter falado isso, porque a gestão escolar também está incluso nas seletivas, porque os educadores, vocês também que estão na gestão, vêm com a criatividade, o projeto pronto, aí na seletiva geralmente não passa, e a escola está perdendo uma oportunidade incrível, às vezes por coisas como investimento, entre outras coisas. Isso. Ana, a gente, enquanto escola do Estado, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem em relação ao Instituto Federal. Qual seria a vantagem? A gente tem uma abertura maior de aplicação dos projetos. Tá? Então, esse projeto de pesquisa, de extensão que acontece nas escolas, isso em se tratando da escola do Estado, da rede estadual, o professor traz, e aí a comissão, a gestão, os coordenadores percebem aquilo ali como uma oportunidade de melhorar o ensino e aplica, entendeu? Diferente do Instituto Federal, onde precisa passar por uma comissão, precisa submeter para saber se é aceito ou não, né? E qual seria a desvantagem? A desvantagem é que no Instituto Federal, quando esse trabalho, esse projeto de extensão, ele é aceito, tem um recurso financeiro destinado para isso. No nosso caso, a gente já não tem esse recurso financeiro diretamente vinculado a esse projeto. No entanto, a cada ano a gente faz um planejamento dentro dos recursos que serão liberados, tanto em esfera federal quanto em esfera estadual, para que a gente possa já tentar direcionar parte desse recurso a possíveis projetos que venham a surgir no decorrer do ano letivo. A gente lá trabalha dessa forma, assim. O que é muito, realmente muito mais complicado do que no federal. Eu entendo isso e acho muito lindo os projetos que a gente vai falar um pouco mais tarde. São projetos incríveis que foram trabalhados com muito pouco material e recurso, mas demonstraram muito resultado, pelo que você me contou. É verdade, é assim. A gente tenta fazer com o mínimo o máximo. Verdade. Eu vou para a próxima pergunta, que eu queria saber quais os principais desafios, além dessa questão que a gente estava discutindo, a gestão escolar está enfrentando para a realização dessas ações e essas mudanças em relação a projetos ambientais, projetos que incentivem a consciência ambiental. Tá. Eu acredito que o ponto-chave, isso falando antes da pandemia, né, o ponto-chave é a questão cultural. É uma questão forte, e quando a gente trabalha no Nordeste, essa cultura ela é muito mais fortalecida. E isso em se tratando de uma escola do campo, ou seja, de uma escola situada na área rural, essa questão de cultura ela é muito mais forte. E aí, o que é que acontece? Quando a gente vai trabalhar essa parte ambiental, toda a equipe precisa ter uma sensibilidade muito grande para tratar de determinados assuntos, para que o projeto, para que a prática pedagógica ela tenha o efeito desejado, ela tenha o resultado esperado, né? Porque falar, por exemplo, que as queimadas, a gente está... Professor, travou um pouco essa última parte que você estava falando, sobre o cuidado com a cultura. Isso. Então, eu estava falando que a questão de trabalhar... Tá, beleza. Eu vou retomar. Então, o que é que acontece?
eu estava colocando que essa questão ambiental, a gente precisa ter muito cuidado, muita acessibilidade para poder trabalhar junto com os alunos, junto com as famílias, para que esse objetivo ele seja alcançado, né? Que a gente tenha os resultados esperados. Por que eu digo isso? Porque a cultura é muito forte, né? E vem passando entre gerações e principalmente algumas práticas adotadas, né? Quando a gente fala em Nordeste, isso já é forte. Quando a gente fala de uma escola do campo, como é a nossa, né? Essa vivência, essa relação, ela é muito mais forte. Então, só para que você tenha uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, de que vai discutir com os meninos a questão dos impactos ambientais, e aí a gente entra numa conversa, num bate-papo, relacionando o impacto ambiental com as queimadas, né? Então, para esse jovem, ele fica um pouquinho meio pensativo ali na sala. Por quê? Porque para a família dele, desde sempre, o preparo da terra, o preparo do solo, daquele primeiro plantio, ele sempre foi através da queimada, não é? Ele sempre foi através da queimada da vegetação, da limpa, como eles falam. Então, para você chegar para esse aluno que já traz essa cultura toda pronta e dizer para ele que aquilo ali não é legal, e aí a gente vai detalhar a questão da redução, da microbiologia do solo, dos nutrientes e tal, fica uma situação complicada. Isso falando antes pandemia, né? Quando a gente vem, então, esse é o difícil, né? A questão forte da cultura. E aí, como a gente faz? Como a escola tenta, quais os caminhos que a escola busca para poder sanar essa dificuldade? Então, a gente tenta exatamente buscar a prática desse aluno, né? Então, você vai lá e tenta fazer dessa forma, e aí você compara com aquela outra forma que seu pai, seu avô sempre faz, e aí você vai perceber que a coisa funciona. Só que isso tem que ser com bastante cuidado, com bastante sensibilidade, entendendo também o lado do aluno. Não adianta a gente chegar com um projeto pronto e querer implantar, não funciona. A gente primeiro precisa saber quais são as necessidades daquela comunidade, quais são as necessidades daquele aluno em relação à parte ambiental, o que é que a gente pode ajudar, né? E a partir daí a gente montar um projeto, a partir daí a gente pensar em uma sequência, né, que utilize a metodologia específica para poder tentar sanar aquele problema. E aí, quando a gente fala de dificuldade, principalmente relacionado à parte ambiental, em tempos de pandemia, eu acredito que a principal dificuldade em relação à localização da nossa escola é a questão dos acessos às informações, né? Essas informações que eu falo informações de qualidade. Por quê? Porque a internet ela está aí, ela é aberta. Quem quiser buscar informação, vai lá e busca. O grande problema é você saber filtrar essas informações. E nem todos os alunos, ou uma boa parte desses alunos nossos do ensino médio, eles não têm maturidade suficiente ainda para isso, para saber filtrar essas informações, não é? Então, eu acredito que esse distanciamento do aluno com o professor, com a escola, esse distanciamento do aluno com o professor, do aluno com a escola, é que nesse tempo de pandemia ele torna um pouquinho mais difícil trabalhar todos os tipos de projeto. E quando a gente fala de projeto ambiental, esse aí ele se sobressai. Sim, realmente. Eu também queria saber sobre os docentes. Eles têm conseguido colaborar com a coordenação no que se diz respeito à execução desses projetos? E como é que vem sendo isso? Eu sou até suspeito em falar dos nossos docentes, né? Porque é uma equipe extraordinária, tá, Ana? Como eu coloquei no início, é uma equipe em que um professor que traga uma ideia, uma metodologia para ser aplicado na escola de um projeto diversificado, todos os outros dão as mãos e a gente vai construir e estruturar esse projeto junto, né? Então, assim, na Sena Dias, falar dessa integração com relação aos professores, com relação
as disciplinas no engajamento do projeto é muito fácil, porque todos se engajam, cada um vai buscar como pode explorar aquela ideia que foi pensada pelo professor da disciplina tal, como é que pode explorar dentro da sua disciplina. E aí, além de ser muito bacana esse envolvimento, também reduz muito a questão da sobrecarga para um ou para outro, né? Porque, de uma forma geral, quando a gente pensa em projeto ambiental, especificamente, na mente da maioria das pessoas acha que é coisa do professor de biologia, é coisa do professor de ciências. Ah, isso aí não é para mim não, porque eu sou da física, eu sou da química, e assim, felizmente na nossa escola isso não acontece. Quando tem um projeto, quando tem uma oportunidade de desenvolver uma metodologia diversificada, independente de qual seja a disciplina, independente de qual seja a linha que vai buscar essa metodologia nova, todos os outros professores tentam se engajar de alguma forma e explorar da melhor forma possível aquele projeto dentro da sua disciplina, dentro dos seus ensinamentos, dentro dos seus conteúdos. E isso aí faz isso aí vai nos oxigenando, sabe? Então, um professor chega com um projeto, aí todo mundo se engaja, daqui a pouco outro professor chega com outro, e todo mundo também de mãos dadas desenvolvendo. Então, assim, eu acho que de todas as outras coisas de bom que existe na nossa escola, eu acredito que essa parceria, essa união um ponto bastante forte da nossa equipe. Sim, o que é realmente importante, porque todas as matérias estão envolvidas, de certa forma, com a natureza, com o meio ambiente. Por isso, todas elas devem atuar nos projetos. Eu acho muito interessante, porque eu tenho recebido muitas pessoas da sua escola, graças a Deus, aqui no projeto, e é nessa tecla que eles sempre batem, os projetos juntos. Eles desenvolvem os projetos juntos e cultivam os projetos juntos com as suas turmas. Turma do fundamental, vamos fazer uma visita cooperativa. Isso é muito, muito, muito legal mesmo, porque pensar em conjunto faz as ações se tornarem cada vez mais, como eu vou dizer isso, mais ficam mais na mente dos alunos, porque eles lembram dessa união quando as ações foram efetivadas. É verdade, Ana, é verdade. E isso surte um efeito muito bacana, né? Que inclusive os educadores eles já vêm trabalhando essa ideia há muito tempo, a questão de não fragmentar o conhecimento, não fragmentar o ensino. Só que tudo na educação um processo. Até a educação em si ela é um processo. E toda e qualquer mudança que ocorre, ela leva um tempo para ser absorvida, para ser entendida e para ser aplicada. E os resultados dessas mudanças, esses é que levam bastante tempo também para que a gente possa perceber, né? Eu também gostaria de saber como a gestão tem feito com que aconteça esse trabalho em conjunto, como isso vem acontecendo. Então, Ana, eu acho que partindo do ponto, como eu falei no início, a abertura que a gestão possibilita e o incentivo que a gestão fornece para os professores nas suas ideias, né, as ideias inovadoras, eu acredito que isso traz uma coisa que é muito interessante e necessário na área da educação, que é você se encantar pelo que você faz, né? Então, quando você valoriza o outro e esse outro ele se sente valorizado, ele vai dar o seu melhor, ele vai querer cada vez mais dar o seu melhor. Então, eu acho que o forte da nossa escola, o forte da gestão é isso, é valorizar não só os professores, como também valorizar as atitudes que eles, né, ele tem, que a equipe tem, e eu acredito que isso vai fortalecendo, a cada dia vai fortalecendo mais, a cada dia, cada um dos professores, cada um de nós, né, que compõe a equipe, vai se sentindo e vai percebendo a importância ali naquele ambiente, né? Então, eu acredito que
como é que eu posso dizer, esse ponto forte, eu acredito que é exatamente isso. É a liberdade que a gente dá para os professores aplicar metodologias diversificadas, assim também como a, essa, digamos assim, essa valorização, tá? Essa valorização que a gente proporciona para os professores. Não só para os professores, como eu falei, mas também como para as práticas e após cada projeto a gente tem um momento de avaliação para ver o que foi legal, o que é que precisa melhorar, se deu certo, se não deu. Então, eu acredito que a junção dessas coisas é que vai fortalecendo esse vínculo, né? Sim, realmente. E quanto a isso, você acredita que a interdisciplina vem acontecendo entre os docentes ou eles ainda se mantêm fechados nas suas disciplinas? Então, Ana, a interdisciplinaridade, ela é uma situação que, como eu falei, como tudo na educação, ela leva um tempo, né? Porque nós fomos formados, as nossas graduações, as nossas universidades, elas nos propõem essa fragmentação do conhecimento. Então, você tem a aula de física, né? Então, nem sempre você consegue linkar os conhecimentos de física, por exemplo, com os conhecimentos de português, ou na história, ou enfim. Essa interdisciplinaridade ela é um pouquinho complicada para que você possa entender. E só quando você entende é que você pode aplicar. Né? Só quando você toma partido disso aí, quando você interioriza esse conhecimento, é que você vai conseguir aplicar. Então, assim, mais uma vez, falando da nossa escola, essa situação de interdisciplinaridade, ela já vem sendo trabalhada há bastante tempo mesmo sem estar sendo debatido especificamente o termo. No entanto, as ações que são desenvolvidas lá e que vêm sendo desenvolvidas, elas sempre trabalhavam isso e sempre trabalham isso, essa questão da interdisciplinaridade, né? Então, quando eu coloquei a situação de que quando um professor traz um projeto bacana e aí cada professor vai tentar daquela ideia buscar englobar e perceber como a sua disciplina poderia agregar para aquele trabalho. Então, isso é a interdisciplinaridade, né? Isso aí é quando você percebe a união, né? A união das disciplinas, a união dos conhecimentos, certo? E, como eu coloquei, a nossa escola ela já vem fazendo isso há bastante tempo. E quando a gente fala no início da pandemia, a partir do momento em que a gente ficou com essas aulas remotas, né? Então, deixou de ser trabalhado a questão de disciplina específica e passou a ser trabalhado com laboratórios. E aí, assim, apesar de no início ser meio que um quebra-cabeça, como eu falei, você perceber a questão de interdisciplinaridade, para mim que já está sempre pensando, por exemplo, matemática, eu tenho que trabalhar com os meninos a equação do segundo grau, e como é que eu vou colocar a equação do segundo grau trabalhando com biologia e com história, né? Então, assim, com essa pandemia, isso aí foi bastante fortalecido. Isso aí foi um ponto positivo, digamos assim, porque na estruturação dos laboratórios, não se tinha laboratório com professores de uma só disciplina. São professores de várias disciplinas e eles vão pensar ações juntas, né? Então, eu acredito que esse ponto em momento de ensino online, ele foi muito bacana, que foi exatamente, digamos assim, estruturar e melhorar o conhecimento dos professores em relação ao desenvolvimento do trabalho interdisciplinar, né? Coisa que a gente fazia lá na escola esporadicamente, a cada projeto, né? A cada projeto de pesquisa a gente fazia isso. Agora, em tempo de pandemia, em tempo de aula online, está sendo feito semanalmente, né? Então, as atividades, as ações, elas são pensadas de forma interdisciplinar. Sim. De que forma você acha que, na verdade, você acha que a forma com que seus alunos e as pessoas ao redor se relacionam com a natureza influencia nas atitudes e comportamentos socioambientais que eles têm?
eu ainda bato de novo na mesma tecla, né? Eu acredito que é uma questão de cultura, tá? Essa questão de cultura que eu falo, não só a questão que vem dos passados, de avós e tal, mas é a importância que você dá àquilo, que no caso seria o meio ambiente, seria a natureza, né? Porque quando a gente fala em meio ambiente, quando a gente fala em natureza, de uma forma geral, a gente se exclui desse termo, né? É o homem e o meio ambiente. Não, não existe, né? Nós somos meio ambiente, nós somos natureza, né? E aí, partindo dessa visão, a gente que eu falo enquanto sociedade, a gente imagina que nós somos superiores e mais importantes do que todo e qualquer ser vivo que esteja compreendendo os ecossistemas, né? E não é. Na verdade, o que precisa ter é uma relação de equilíbrio, né? Uma relação de custo-benefício, digamos assim, porque quando você trabalha a ideia quando você trabalha a ideia de ser ecológico, de ser uma pessoa que vai preservar o meio ambiente, na mente da maioria das pessoas, isso está sendo uma coisa boa para o meio ambiente. Ou seja, como ele se enxerga fora do meio ambiente, como ele se enxerga fora dessa linha, então ele acha que se ele não desmatar, por exemplo, ele está fazendo uma coisa boa para o meio ambiente. Então eu acho que esse ponto aí, essa chavezinha aí é que precisa ser virada. E na verdade essa preservação, essa conservação desse ambiente, ela não vai estar sendo boa para aquele ambiente apenas. Ela é necessária para a nossa sobrevivência, né? Ela é fundamental para a manutenção daquele ecossistema. E esse ecossistema, ele é necessário para a manutenção das nossas vidas. Então, eu acredito que quando essa chavezinha virar, ou seja, quando as pessoas entenderem que o meio ambiente, como assim a gente coloca, é fundamental para a nossa sobrevivência, aí eu acredito que a atitude ela vai começar a mudar. Porque o pensamento, às vezes, até a gente consegue sensibilizar, mas o que está sendo difícil sensibilizar é a atitude. E eu acredito que a atitude ela só vai ser mudada quando a gente perceber a importância de conservar, de preservar, não para aquele local. Eu vou preservar aquela mata ali, porque tem uns bichinhos ali, tem umas plantas, e ali vai ficar bonitinho. Não, eu acho que quando a sociedade, de uma forma geral, ela começar a perceber que eu tenho que preservar aquilo ali, porque se eu não preservar, daqui a pouco eu não vou ter mais vida, não é? Eu não vou ter mais, por exemplo, eu não vou ter um ar puro, eu não vou ter vegetação, eu não vou ter alimento. Então, aí sim, eu acredito que as pessoas elas vão começar a mudar a sua prática, não só a sua fala, né? A sua prática. Por que eu coloco dessa forma? Porque é interessante. Por exemplo, você pega uma pessoa que mora numa cidade onde não tem abastecimento de água, tá? E aí é até uma oportunidade de alguma pesquisa aí junto dos meninos do IFAL. Você pega uma pessoa que não tem acesso à água encanada, que eu estou falando. E aí você vai ver com ele quanto de água ele utiliza por dia no seu cotidiano. Aí você pega essa mesma pessoa e traz ele para um local onde tem água encanada, né? Então, o que é que na mente dele vira a chave? É que lá em casa eu não tinha água encanada, então eu tenho que consumir o mínimo para poder aquela água que tem lá, ela ser suficiente. Já quando ele vem para o local onde tem essa água encanada, então na mente dele já vem o quê? Aqui tem água encanada, então eu posso tomar banho, posso fazer o que eu quiser, porque a água não vai acabar, nem eu vou precisar entrar em contato com um carro-pipa e tal. Então, eu acho que essa mudança de atitude, ela só vem quando a gente percebe a importância daquela coisa para a gente. É dessa forma assim que eu penso, tá, Ana?
Aí daí vem a importância da compreensão da ciência da natureza, onde a gente vai explicar os fenômenos, tudo que acontece no ambiente. O aluno tendo contato com isso, fica muito mais fácil de se entender o que se passa ao redor também. Agora eu queria entrar também nos seus projetos para a gente discutir, porque são muitos na lista, mas vamos tentar responder tudo hoje ainda. Eu queria que você Vamos falasse um lá, pouco né? mais Vamos lá. sobre o projeto da horta. Tá, projeto da horta. Aí eu te pergunto qual horta, porque teve uma horta suspensa com garrafa PET, teve uma horta que foi utilizada um fundo de malte para poder conservar a água. Tem assim, esses projetos, você falou seus projetos, na verdade, muitos desses projetos, eles nem foram pensados por mim, tá? Foram pelos colegas, e aí, como eu coloquei, na escola, quando um colega pensa uma coisa, todo mundo chega junto e vai tentando compartilhar aquela ideia e estruturar ela da melhor forma possível, tá? Então, teve um projeto de uma horta suspensa que a gente fez com garrafa PET, né? Porque quem mora no sítio é fácil, você tem um quintal enorme, e aí você pode utilizar aquele quintal para cultivar suas hortaliças, né? E quem não tem, né? Quem mora dentro do povoado e não tem esse quintal enorme, como fazer? Ah, eu não vou poder produzir minhas hortaliças? Não, pode sim. Né? Então, aí esse projeto ele teve duas vertentes. Uma foi a questão do ensino de ciências, que foi fortalecido pela questão da análise do desenvolvimento vegetal, né? Assim também como uma questão ambiental. Essa questão ambiental foi exatamente a retirada dessas garrafas de circulação, dando a ela uma destinação correta e necessária. Em contrapartida, ou agregando a isso aí, teve também a questão social, não é? Porque quando a gente trabalha com produção de alimentos, se cada família produz seu alimento, além de ter uma alimentação mais saudável, essa família também vai estar reduzindo os custos, né? E são pontos que a gente precisa estar pensando sempre quando a gente vai estruturar algum tipo de ação. Sim. Esse projeto teve algum uso de recurso didático ou só foi prático, ações mesmo? Não, primeiro a gente pensou, né? Primeiro a gente pensou o que fazer com as garrafas PET. Na verdade, começou por aí. O que fazer com as garrafas PET? Lixo, né? E a gente pensa nos projetos ambientais e tal. Então, dentro de várias situações que foi pensada, isso aí foi uma das, tá? Teve outra que o pessoal pegou os pneus e aí foi estruturar o jardim da escola, foi fazer artesanato com esses pneus, enfim, teve várias vertentes o projeto. E aí uma das vertentes foi exatamente essa, foi utilizar esse recipiente, né, como uma forma de destinação correta, porque a gente sabe que o plástico, principalmente esse plástico PET, ele demora bastante tempo para se degradar. E se a gente dá uma destinação correta para esse plástico, além da gente estar retirando ele do ambiente, a gente está fazendo todo esse passo que eu coloquei, que é esse passo, essa questão social, né? E aí o que é que acontece? Quais os pontos, né, que você falou, a questão de ensino, né, de aprendizado. Então, a gente parte da ideia do uso da língua portuguesa, quando a gente vai estruturar o texto para o trabalho, né? A gente também trabalha a questão da matemática, porque quando a gente vai trabalhar em projetos como esse, a gente precisa ter as noções, né? Comprimento, largura, volume, desenvolvimento, relação de espaço. Porque, por exemplo, por que a gente pensou em utilizar as ervas, digamos assim, né, que é coentro? Por que não pensar em colocar sei lá, um pé de laranja, um pé de mamão? Então, aí vem a noção de espaço, né? Obviamente, o sistema radicular de desenvolvimento da planta, ele não vai, aquele espaço ali não vai suportar, né? Então, tudo isso é explorado nesse momento que a gente pensa no trabalho. E aí, o fazer, o mão na massa, ele vem depois de todo esse bate-papo, de toda essa conversa, é que a gente vem para o mão na massa, como assim é falado hoje em dia, que é exatamente ir lá e fazer a ação.
Eu queria falar um pouco também sobre um outro projeto, que esse a gente entrou mais a fundo na reunião, que foi sobre a aprendizagem significativa em relação às plantas da caatinga nas ciências biológicas. Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Tá, então veja, a gente trabalhou algumas coisas nessa ideia, né? Então, primeiro, o que vem a ser essa aprendizagem significativa, né? O que é diferente? Aprendizagem e aprendizagem significativa. Então, a aprendizagem significativa, ela é uma linha de pesquisa de Ausubel, né? E é divulgada aqui no Brasil por Marcos Moreira, onde ele traz que o aluno ele precisa ver sentido naquele ensino, para que aquele aprendizado ele possa levar para a vida toda, assim como aplicar no seu dia a dia, né? E aí, pensando nisso, dentro da prática do ensino de ciências e de biologia, eu sempre busquei nessa linha, né? Popularmente, o pessoal fala muito como contextualizar o conhecimento, né? Contextualizar o conhecimento é você tirar aquela coisa lá do conceito, né, do ensino, e você trazer para a sua sala de aula e adequando aquilo ali ao cotidiano daquele aluno. Só que eu queria mais, eu queria que esse ensino ele não só saísse daqueles conceitos do livro e viesse até o cotidiano do aluno, como também esse aluno ele levasse esse conhecimento por todo o tempo, né? Então, por isso que eu fui trilhar pela ideia da aprendizagem significativa. E aí, o que acontece? Teve duas situações que a gente trabalhou isso. Uma, a gente foi trabalhar a questão do ensino da parte vegetal, do reino vegetal. A gente foi trabalhar com espécies da caatinga, né? E dentro dessa ideia ainda teve mais dois trabalhos. Um trabalho foi do professor Ed Cláudio, e ele foi com os alunos até uma área de quilombo lá, e foi tentar com os alunos identificar, junto aos alunos e junto à comunidade, quais os vegetais que eles mais utilizam lá, não é? E para que eles utilizam esses vegetais. E aí, dentro dessa linha, a gente trouxe a ideia da etnobotânica, né? Que é exatamente trabalhar, por exemplo, a questão da formulação de chás, da formulação a casca do pau, as folhas. E aí a gente estruturou esse trabalho de uma forma para que aquela aprendizagem com o ensino da biologia vegetal, ele fosse significativo. Então, os meninos entendessem, por exemplo, a estrutura de uma folha, a estrutura de um caule, por que nessa planta se utiliza a raiz, por exemplo, por que nessa planta se utiliza, por exemplo, a casca, né? O que é que essa casca tem, que é diferente. E aí, depois dessa análise lá, a gente veio para fazer a fundamentação científica dentro dessa ideia. A gente também desenvolveu um outro trabalho em outra comunidade, que foi exatamente para saber com as pessoas mais antigas daquela comunidade o que utilizavam, né, quais as partes, e aí já não ficou tão específico a parte de caatinga, e sim a parte da fitoterápica, né? O que é que elas utilizavam, em qual frequência que elas utilizavam, por exemplo, o chá. Então, como elas utilizavam essa vegetação para suprir a necessidade de medicamentos. Então, para quais doenças elas utilizavam, quando utilizavam, por que utilizava, será que a dúvida da gente era, será que elas utilizavam porque não tinha dinheiro para comprar um medicamento, e aí era como uma forma de economizar? Outra coisa, com quem foi que eles aprenderam a preparar aquelas soluções lá, digamos assim, para poder tratar determinadas doenças? Então, foi um trabalho bem bacana, que gerou um conhecimento legal, não só para a gente, né, da escola, saber mais um pouquinho sobre aquela comunidade, mas também para fortalecer esse conhecimento cultural que aquela comunidade possuía sobre essa fitoterapia. Dos alunos não tinha conhecimento, não tinha esse contato. Também teve um outro que foi a questão de formação de conceitos, né? A gente trabalhou isso aí, eu trabalhei quando eu estava na UNEX 2, aí em Piranhas, e a gente trabalhou com a questão, a dúvida era se o ambiente natural
ele interferia ou não na formação de conceito dos meninos, né? E aí, como a gente está no ecossistema de Caatinga, né? Então, a gente utilizou esse ambiente para poder testar, digamos assim, se essa ideia funcionava ou não, ou seja, se esse ambiente ele interferia ou não na formação de conceito dos meninos. E o conceito era exatamente esse, a Caatinga, né? Que é a Caatinga. E aí, em um bate-papo, a gente falou um pouquinho sobre isso, e os meninos desenharam, né, o que seria para eles a Caatinga, e como eles absorvem muito do que é colocado nas mídias, né? Então, infelizmente, o que é difundido da Caatinga, o que é difundido do semiárido é a parte negativa, que é exatamente a parte da seca, as cactáceas, como a ideia do espinho, a fome, né, os animais magros e tal. E aí, o que é que acontece? Depois de um tempo, eu visitei a Pedra do Sino, e aí, em uma época de chuva, uma época que a vegetação estava toda verdinha, eu levei os meninos até lá, esses mesmos meninos dessa mesma turma. E aí, pedi para que eles apenas observassem, né? E lá é lá é uma área preservada de Caatinga, é uma área que tem um riacho que corre e tal, então é uma área bacana. E depois que a gente retornou para a sala, na semana seguinte, eu pedi para que eles conceituassem a Caatinga. E aí, boa parte dos alunos modificaram a visão. Quer dizer, então, quando você oferta uma visão diferente ou uma experiência diferente para o seu aluno, os conceitos, em boa parte, mudam sim. Né? Então, você vai dar a opção do aluno não só ter o que ele sempre teve, mas sim ele poder ter uma experiência nova e aí avaliar. Né? Então, como resultado desse trabalho, a gente conseguiu perceber que o ambiente natural, ele estando preservado, ele interfere sim na formação de conceito. E aí, quando ele interfere na formação de conceito, ele também interfere na questão da importância, né, da importância que aquele ambiente ele traz para você. E eu acredito que é nesse passo a passo aí, nessa linha, né, nesse caminhar, que a gente vai tentando trazer essa importância, né, fortalecer essa importância e essa necessidade que nós temos de preservar, não preservar para que aquela área fique protegida e bonitinha, não. É exatamente preservar para que garanta a nossa permanência aqui nesse planeta. Eu espero que tenha contemplado aí a sua pergunta, Ana. Falou de forma bem explícita, de forma bem clara. Eu também gostaria de saber quanto a esse bioma, a Caatinga. Ele vem nos livros didáticos, e tem escolas que abordam sobre eles. Em relação a isso, o aluno tem contato com a sua própria região, com a situação ambiental da sua região? Assim, Ana, inclusive é até uma questão que a gente, nas formações de professores, a gente discute muito, né? Que é a questão da produção do livro didático. Então, a produção do livro didático, ela é feita, obviamente, muita gente vai discordar, né? Mas isso faz parte do crescimento. A produção do livro didático, ela é elaborada e desenvolvida muito na região sul e sudeste. E aí, a parte positiva e fortalecida nos livros didáticos, ela vem exatamente trazendo essas regiões, né? Por exemplo, quando a gente fala em Brasil, o pessoal fala da floresta amazônica, né? E, no entanto, nós sabemos que não é só lá que é importante. Todo e qualquer bioma, todo e qualquer ecossistema, ele tem a sua importância, né? Inclusive o nosso, né, a Caatinga, ela é endêmica, ou seja, só aqui tem. Lugar nenhum no mundo tem, né? E cabe a nós, tanto professores, como vocês, alunos, a dar a devida importância que o nosso ecossistema possui. Porque se nós, que moramos aqui, que sobrevivemos nesse ecossistema, não perpetuar ou não reproduzir a importância desse bioma, dificilmente as outras pessoas que não conhecem
vai dar a devida importância, né? Vai dar a devida atenção que o nosso bioma necessita, né? Então, eu vejo assim, que o nosso bioma ele só é discutido em uma parte, né, do livro didático, que é exatamente quando vai falar nos ecossistemas, e só. Quando você vai trabalhar a parte vegetal, dificilmente tem espécie da caatinga, a maioria é de floresta, né, da Mata Atlântica e tal. Todos os ecossistemas são importantes, e a caatinga, como sendo ecossistema, também tem a sua importância, e eu acredito que nós, né, do semiárido, catingueiros, a gente tem que fortalecer isso aí, tem que fortalecer esse conhecimento, tem que fortalecer essa importância junto a toda a sociedade, a toda a comunidade. Professor, eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre aquele projeto que o senhor desenvolveu. Na verdade, pediu para os alunos desenharem o que eles achavam sobre Caatinga. Aí você poderia falar um pouco sobre o que foi desenhado, qual era o pensamento deles, e o antes e o depois? Tá, falo sim. Então, esse trabalho aí foi exatamente esse trabalho que a gente fez na Pedra do Sino, né? E aí, o que é que acontece? No primeiro momento, quando eu pedi para que os meninos conceituassem Caatinga, né? Fui lá, desenhe no caderno de vocês o que é a Caatinga para vocês. Então, as imagens que eles colocavam foram imagens exatamente do contato que eles sempre tiveram, ou do que foi, digamos assim, despertado para eles e neles o que é a Caatinga. Não é? Porque se a gente vê na televisão, a Caatinga é o mandacaru, é a coroa de frade, a gente vê as cabras magras, a vaca caída, magrela lá, é o solzão maior do que o mundo, é o chão rachado. Nós temos isso também, não é? Só que nós temos as partes boas, que não é discutido, que não era, né? Graças a Deus isso aí está sendo bem fortalecido, bem debatido no âmbito acadêmico, nas escolas, principalmente. Então, assim, eles expressaram lá nos seus desenhos exatamente o contato que eles tinham com a ideia de Caatinga. E quando eu levei esses meninos lá para a Pedra do Sino, que era, né, já tem algum tempo que eu desenvolvi esse trabalho, os meninos ficaram encantados, assim. O encantar não é nem por estar ali, é porque naquele momento a gente ia oferecendo para esses meninos uma experiência de estar em contato e de chamar a atenção também para situações positivas, para situações que o nosso ecossistema ele possui, que também são positivas. Então, nós também possuímos florestas. Obviamente, são florestas adequadas ao nosso tipo de clima, né? Nós temos beleza, o nosso ecossistema tem beleza, possui características próprias, né? Ana, eu acho que você caiu. Caiu aqui, mas já estamos de volta. Agora você voltou, Ana. Então, Ana, fui eu que caí. Eu pensei você que caiu aí. A internet, com certeza, mas vamos continuar do ponto. Tá, então aí eu estava falando exatamente isso. Os meninos expressaram, né, na forma de desenho, o contato que eles tiveram até aquele momento com o que é Caatinga, né, que é exatamente a ideia do cacto, a ideia do mandacaru, da coroa de frade, da vegetação seca, né, digamos assim, que na verdade é uma estratégia da nossa vegetação, que é perder as folhas para poder reduzir a evapotranspiração. E, no entanto, o pessoal passa isso aí passava como sendo um ponto negativo, né, do nosso ecossistema. E aí, depois que nós fomos até a Pedra do Sino, né, que é uma área
bem conservada, bem preservada, e aí foi uma época logo assim após alguma chuva, e aí a caatinga ela fica toda bem exuberante, toda verdinha, né? E aí ela também apresenta lá os pássaros, que é uma área mais preservada. Então eles, como teve esse contato, como eles, digamos assim, eles foi apresentado para eles uma outra vivência, um outro ponto da caatinga, ou seja, foi fortalecido o que a caatinga tem de melhor. Então eles conseguiram perceber que a caatinga, na verdade, não é só aquilo que a televisão mostra, não, do sol maior do que o mundo, do chão rachado, da vaca magra, da cabra, não é só isso. Tem pássaros bonitos, tem a vegetação que é verde, que é exuberante, tem várias flores, né? E isso foi muito bacana, porque na semana seguinte, quando a gente retornou para a sala de aula, e como eu tinha recolhido os desenhos, né, ficou comigo, e aí na semana seguinte que a gente voltou para a sala de aula, eu pedi para que eles fizessem de novo um desenho sobre a caatinga, o que era a caatinga para eles, né? E aí boa parte deles realmente modificou essa ideia, né? Eles começaram a perceber que a caatinga não é só aquilo que eles tinham desenhado. Então muitos desenharam o ambiente lá, a pedra, a água caindo, desenharam as plantas verdes, desenharam pássaros, lagartos, né? Então o que é que acontece? Realmente quando a gente oferece ou quando a gente proporciona um contato desse aluno com novas experiências, lógico que de uma forma organizada, de uma forma bem estruturada, a gente sim consegue modificar, né? Assim como foi modificado uma boa parte do conceito de caatinga por parte dos meninos, também com o tempo a gente pode modificar essa visão de mundo e essa visão consumista que existe hoje aí. E aí esse trabalho ele rendeu uma coisa bacana. Então ele foi submetido para um evento lá na UFES, um evento internacional, que é o Colóquio, foi aprovado, a gente foi fazer a apresentação, depois o pessoal da Secretaria Estadual de Educação vieram de Maceió para entrevistar os meninos, para fotografar, a gente foi até lá, a Pedra do Sino, o pessoal fotografou, fizeram uma publicação no jornal do Estado, também na Secretaria de Comunicação, também um outro jornal, que o repórter que veio, ele também fazia parte de um outro jornal, ele publicou no jornal. Então, assim, teve uma repercussão bacana, né? Que é a ideia de que quando a gente divulga um trabalho que foi positivo, esse trabalho, ele certamente vai estimular alguém, alguma outra pessoa em algum outro lugar, não é? Inclusive, esse trabalho que vocês desenvolvem aqui, ele é um trabalho muito bacana exatamente nesse sentido, né? Além de todos os outros sentidos, esse é um sentido muito bacana, que é vocês difundir, digamos assim, coisas positivas. Esse bate-papo, ele fica muito necessário e servindo exatamente como estímulo para outras organizações, outros professores, né? Inclusive, eu até conversando com o Vina, essa ideia aqui, ela já deu uma futucada na minha mente e a gente vai tentar fazer isso lá na Sena Dias com os alunos egressos, né? Para que eles venham até a gente faça esse bate-papo no sentido de que eles mobilizem os nossos alunos hoje do ensino médio a saber que lá na frente a vida ela traz algumas dificuldades, mas quando a gente quer, é só a gente correr atrás que a gente consegue. Então, essa ideia aqui de vocês, desse projeto, já acendeu uma luz aí na mente para que a gente possa desenvolver um projeto nessa linha também lá, na linha de colocar no Instagram e tal. Eu tenho fé em Deus que vai dar muito certo, que nem esse projeto aqui. É incrível, porque a gente descobre que essa maneira de comunicação que a gente sempre está utilizando no dia a dia, essas redes sociais que a gente utiliza, são ferramentas muito essenciais para entrar em contato com todo mundo. E é engraçado, porque já é o segundo professor que me diz, a partir desse projeto já me deu ideia para outro projeto. Teve uma professora que chegou aqui e disse que ela abriria um blog para falar sobre o meio ambiente de Piranhas também em relação a isso.
E, aliás, ela não me mandou nada ainda sobre o projeto, mas assim que ela mandar, eu vou divulgar também. E aí, Ana, você vê o quanto é bacana e o quanto é rico um trabalho como esse. Porque, por exemplo, ela já pensou na ideia diretamente para o meio ambiente, né? Eu pensei na ideia de trabalhar a motivação dos meninos para superar os obstáculos e para essa questão do protagonismo mesmo, de que eles sejam protagonistas da vida e do sucesso deles. E então, assim, é um trabalho que vai despertando, vai acendendo uma luzinha de esperança em vários locais e de várias maneiras. Eu acho muito bacana isso. É ótimo, porque aqui a gente está trocando conhecimento, aqui a gente está conhecendo, através de você, eu estou conhecendo um pouco mais. Quando a gente teve a reunião, eu fiquei pensando, meu Deus, é mesmo, a gente não tem contato com a Caatinga, a gente não sabe o que é Caatinga. A minha primeira impressão, quando você disse, os alunos desenharam estruturas pobres em relação à Caatinga, muita escassez, muitas coisas. Eu digo, é a mesma coisa que eu teria desenhado, porque Não na é? minha mente é isso. Aí depois é que eu fui pensando, tem várias coisas maravilhosas e boas aqui mesmo, mas eles também são entendedores, seus alunos, que a Caatinga também pode ser prejudicada, a Caatinga não é um sistema é um bioma bem resistente, na verdade. É resistente por causa da seca, entre outras coisas. Ele produz frutos maravilhosos, isso ninguém pode negar. A caatinga é muito rica, mas pode ser destruída ainda em questões de desmatamento, entre outras coisas. É assim, Ana, eu vejo esse como um desafio, sabe? É um desafio da nossa geração e para as gerações futuras. E é exatamente a gente equilibrar a balança, né? Então a gente está consumindo muito do que os ecossistemas, de uma forma geral, podem nos proporcionar e repondo o mínimo, não é? Então, quando a gente conseguir equilibrar ou que esse consumo ele seja menor do que o ambiente ele vai poder nos proporcionar, eu acredito que aí sim a gente vai entrar na sustentabilidade. Não é só complicado trabalhar isso no sistema da Caatinga, não, no ecossistema Caatinga, não. Isso é complicado trabalhar em todo e qualquer ecossistema, porque, como eu coloquei, tem a questão da cultura, tem a questão da mentalidade, tem a questão da falta de identificação da importância desse meio para a nossa sobrevivência. Né? Então, assim, a cada momento, a cada ação da nossa escola, a gente tenta, sim, sensibilizar, a gente tenta, sim, envolver de várias maneiras e de trabalhar de várias maneiras essa questão. No entanto, é um desafio, é um ponto que precisa ser muito mais trabalhado, precisa ser muito mais discutido e precisa ter ações, digamos assim, muito mais representativas. Eu não falo só da escola, não, eu falo da sociedade de uma forma geral. Tá? Eu falo da escola, eu falo do instituto, eu falo da universidade, eu falo dos grupos de pesquisa, né? Porque o que vai mudar isso aí, na verdade, não é só a produção científica e a produção bibliográfica que existe nos grupos de pesquisa, nas universidades, nos institutos, não. O que vai fazer mudar o que vai fazer mudar a mentalidade da nossa sociedade é exatamente esse trabalho de significância, né? Quando você levar a importância daquilo ali à necessidade. E aí vai exigir ações, né? Ações mais drásticas, né? Porque, por exemplo, o pessoal só se preocupa com o Rio São Francisco quando ele está secando, quando ele está se acabando, né? De uma forma bem, bem popular falando, né? Só que essa preocupação, as ações mitigadoras, elas são mínimas perante o estrago que é sendo feito, né? Quando a gente fala em preservação do Rio São Francisco, por exemplo, é um exemplo das situações, né?
a gente tem um rio que nasce em Minas Gerais e deságua aqui entre Sergipe e Alagoas, né? Então, se a gente for fazer um trabalho de quantas cidades despejam esgotos diretamente nele, quando a gente chegar lá em Piaçabuçu, que é a última cidade de Alagoas que é banhada pelo São Francisco, a quantidade de água, a quantidade de poluição que existe nesse rio, ela é imensa, não é? Então, imagine aí se a gente deixa de tanto falar e a gente passa a ter atitude. Por exemplo, digamos que as prefeituras de cada uma dessas cidades, elas sejam obrigadas por uma legislação que exista e por uma legislação que seja cumprida, de que toda a água que seja retirada do rio para utilização, seja ela qual for, ela deva ser reposta para o rio da forma que foi retirada, com a qualidade que foi retirada. Então, com esse ponto, a gente mudaria muita coisa. Muita coisa. Né? Só um ponto. E aí, se a gente pensa, por exemplo, toda a extensão que o rio possui, se a gente tem uma preservação dessa mata ciliar, como manda a lei, não é? Se a gente tem um reflorestamento da mata ciliar dos riachos, dos rios que são adjacentes, então a gente vai ter sim, aí sim a gente vai ter uma ação e um resultado significante, um resultado significativo. Eu penso que é isso que está faltando ainda para a nossa sociedade, é o agir, é o fazer, né? A gente, de mãos dadas, fazer. E aí, hoje é feito, né? É feito de uma forma muito pontual, digamos assim. Então, por exemplo, aí no Instituto tem um professor que se incomoda com essa situação e faz algumas ações. Lá na Sena Dias tem os professores que se incomodam e faz algumas ações. Agora vamos imaginar se a sociedade todinha tem esse incômodo, né? E passa a fazer essas ações. Então, é como eu penso dessa forma. Eu acho que essa sociedade ela só vai tomar essa iniciativa quando ela tomar conhecimento, tomar ciência de que ou existe a preservação, a conservação daquele ambiente, ou não vai mais existir vida. E aí sim, aí eu acredito que o pessoal vai começar a mobilizar. Realmente, eu acredito muito nas suas palavras, porque a gente já tem acesso a essas informações, a gente já tem conhecimento do que está Não é? acontecendo. E é um conhecimento bom, porque se você tiver interesse, você chega lá na internet e você encontra diversos projetos, diversas coisas que podem ser executadas. O que me deixa triste é que, na maioria das vezes, esses projetos, como você disse, no IFAO, na escola, eles não têm continuidade. Não, É. geralmente duram 6 meses ou conseguem durar o ano letivo inteiro e não continuam. Isso é Eu muito. penso, Ana. Desculpa, Pode, pode concluir. não, pode falar. Eu Era penso, exatamente. ah, eu penso que esses projetos já é um passo, tá? A gente já deu um passo, que a gente já não está mais conformado com a situação. Eu acho que é um passo. Então, eu acho que o próximo passo é exatamente fortalecer esses projetos, né? É a gente agregar cada vez mais pessoas e não só para que essas pessoas vão lá e junto da gente desenvolva essas ações, mas sim que elas entendam o porquê elas estão desenvolvendo essa ação, o porquê, qual a importância dessas ações para a vida dessa pessoa. Aí, essa pessoa, além de ser um voluntário no evento, digamos assim, no projeto, ela também vai tentar trazer outras pessoas e exatamente mostrando a importância daquilo ali. Eu acredito que é dessa forma que a gente vai conseguir equilibrar a balança, né? Que essa é toda a minha preocupação, é o equilíbrio da balança, né? Porque, assim, tem muitos termos que são utilizados, né? E aí iludem, né? O pessoal fala da sustentabilidade, né? A empresa sustentável, tal. É bacana, né? É um passo. No entanto, quando a gente vai perceber, investigar direitinho, a sustentabilidade de determinadas empresas, ela é só na parte do marketing, do slogan daquela empresa. A prática, que é a parte principal,
que é a ação que eu estou falando, ela infelizmente não condiz com o que é dito, né? Então a prática não condiz com a fala. E aí ilude as pessoas, porque as pessoas acham que aquela empresa N, X, Y é sustentável e tal, mas infelizmente não. Realmente, desculpa, porque eu fiquei perdida agora que eu vi que eu passei um pouco do tempo. É porque a conversa tá tão boa e eu não cheguei ainda nem na metade do roteiro. Eu acho que você vai ter que vir aqui fazer uma segunda parte dessa live. Porque Pô, ainda Ana, é tem, uma satisfação, é um prazer. ainda tem 12 projetos para serem discutidos, mas é, sua contribuição hoje foi simplesmente fantástica. Eu vou mandar o roteiro para você ver o tanto de pergunta que ainda tinha para responder. E muito, muito obrigado mesmo. Eu só queria dar uma conclusão. Queria que você desse também a sua conclusão, porque foi muito incrível. Gostamos muito de ter sua participação aqui hoje. E todos do canal estão muito, muito gratos e as pessoas que estão assistindo, nossos alunos, nossos professores, convidados, também vão adorar isso. Trazer contribuição. Que bom, Ana. Então vamos lá. Primeiro agradecer a Deus, né, por um momento tão difícil e a gente está aqui com saúde. Depois eu queria agradecer a você, Ana, em nome de todos os alunos do IFAL, e ao professor Vina pelo convite, né? Agradecer à escola Sena Dias, porque lá é o meu laboratório, sabe? É lá onde a gente vai aprendendo, conversando, batendo papo, e aprende com o professor, aprende com o aluno, aprende com o pai. A gente também tem essa interação, a gente traz alguns pais lá para conversar com a gente, para falar sobre apicultura, sobre agricultura, sobre quilombola, enfim, a gente... E eu queria parabenizar a iniciativa do professor Vina, parabenizar a iniciativa e a colaboração sua, Ana, e de todos os envolvidos aqui nesse projeto fascinante, como eu já parabenizei, queria frisar de novo, né? Agradecer o convite e parabenizar vocês pelo trabalho e dizer assim que, enquanto professor do ensino médio, de uma escola de área rural, eu queria dizer a vocês da importância e da luz, como eu falei, que vocês acenderam nas nossas mentes, né? Como você falou, eu não sou o primeiro da escola a vir falar aqui, ainda vem mais alguns com esse bate-papo, né? E parabenizar por essa ação. Eu acredito que com ações dessa forma, desse tipo, que a gente vai conseguir mobilizar a sociedade a cada dia mais, para um ambiente melhor, né? Para um mundo melhor. E para que tenhamos cada vez mais pessoas com as mentes sadias, né? Pensando sempre o bem para o próximo, o bem para o ambiente, e que isso passe de falas e se transforme em atitudes, tá? Então, eu só queria dizer, Ana, que sou grato por esse convite e parabenizar vocês por esse momento aqui. Nós também estamos gratos e esperamos o seu projeto que você vai desenvolver também. Acredito que seja muito importante, não só para os alunos da Sena Dias, mas para todos os alunos. Essa questão de protagonismo, como você mesmo colocou, o aluno entender seu papel. Valeu, Ana. Tchau, tchau.